tentei selecionar as questões mais atualizadas possíveis. Então tem muita questão de 2024, muita questão de 2023, assim, é de 2021, 2022, assim, no máximo pra frente. Pra gente ver como é que, né, porque a prova vai mudando. Acho que ficar resolvendo questão lá de 2005 já mudou o estilo, né? Então, como é que tá o estilo agora da prova? Como é que tá o tamanho? O que a gente pode esperar? Ainda que tenha mudado de banca, né? Vocês sabem disso. Então, assim, a gente espera que uma ou outra coisinha no estilo da prova vai mudar, mas eu acho que eles vão manter a mesma pegada aí de ser sempre muito interpretativo, né? De vocês vão ter que ser decoreba, pensar na questão. E o que é o principal numa questão do Enem? O que a gente não pode deixar de olhar para todas as questões que a gente vê aqui agora? Principalmente de linguagens, né? Acho que todas, mas assim, eu falando do nosso foco hoje. Qual que é? Não, a fonte, ela é... Eu sei que eu falo isso, tá? A fonte, ela é uma dica. A fonte, vamos dizer assim, vou colocar numa porcentagem louca da minha cabeça, mas sei lá, uns 20%, 15% pode ser que te ajude a resolver a questão, até mate a questão ali pra você. Muitas vezes ela não vai resolver a questão pra você, né? 80% das vezes não. Mas um pouquinho que ela ajudar, já. Qualquer ajuda é bem-vinda. Agora, o que manda na questão é o comando. Sem o comando, você lê o texto e lê as alternativas, muitas vão fazer sentido, muitas vão estar dentro ali do que se espera. Mas o que o comando está te direcionando? Tá? É como se vocês pegassem um carro e dirigissem. O carro é o texto, vocês são as alternativas. Agora, precisa ter um comando, onde você quer chegar? Você não pode chegar e sair dirigindo, você vai chegar em qualquer lugar, né? Ali ela vai te direcionar para você chegar na garagem certa, no local certo, ok? Olha que analogia linda que eu criei. Gostaram? Acabei de inventar. Tô brincando, tá, gente? Pode rir, gente, tá? Eu tenho que rir, sabe por quê? Se não rir, não... O que acontece? Ô, gente, seria muito diferente a aula assim, né? Bom, acho que todo mundo aqui me conhece, me conhece? Acho que todo mundo aqui. Ou não? Não conheço. Você não conhece, não? Não. Tá, pra quem não me conhece, né? Porque acho que pode ter gente em casa que não conhece, ou depois vai assistir a aula, né? Eu me chamo Carol, é Ana Carolina, mas todo mundo conhece Carol. E aqui no cursinho dou aula de português e literatura para esses anjos que estão aqui, e a gente não pode ver na câmera, mas eu acredito que podia dar um giro de 360, sabe? Para ver, assim. Acredito muito que daqui a alguns anos eu vou ser substituído por um ectoplasma que vai aparecer aqui em IA. Então, assim, a gente vai vivendo enquanto isso. Quem sabe antes de eu aposentar. Né? Vocês vão estar na casa de vocês, eu pode ser que eu esteja na minha e a gente vai ser uma inteligência artificial aqui. Bom, vamos lá, vamos começar então? O negócio chama missão aprovação, né? Gente, eu não vou responder nada, tá? Eu não vou responder nenhuma questão, porque eu já sei. Quem que vai responder? Tá bom? Então, quanto mais rápido vocês chutarem e tentarem, mais rápido a gente faz a questão e acaba a lista. Agora, se vocês não quiserem responder, a gente vai ficar feito um barco, uma caravela sem vento, beleza? Ó, vamos lá. Eu coloquei também, igual a questão 1, olha, se você olhar na lista aí, ó, o assunto dela. Acho que não prejudica, não. Só pra gente saber também, e na hora de resolver, às vezes, novamente, a gente sabe do que a gente está falando. Intertextualidade e funções da linguagem. Nesse caso, as duas juntas, né? Vamos lá. Bom, a gente olha, aí tem um texto base, nem tão gigante, nem tão pequeno, de um cara aí, não sei o que, César, ou Ana, não, cara, é Ana Cristina César, eu li César, achei, uma poetisa, e está escrito assim, ó, recorrendo à intertextualidade e à metalinguagem, esse poema expande os referentes da poética de Manuel Bandeira ao...
Ué, será que desconfigurou? Acho que não. Enfim, o que é intertextualidade? É um conceito importante. Ah, e só um detalhe também, as questões que eu trouxe aqui hoje, a grande maioria, né, tem um conceitozinho, uma palavrazinha para vocês levarem para a prova. O que é intertextualidade? Fala aí pra mim. Duas coisas ligadas. Quando as coisas o quê? Duas coisas ligadas, elas no sentido. Quando as coisas são ligadas e fazem sentido? No mesmo sentido. Mesmo sentido? Não, isso é sinônimo. Não é isso que eu queria dizer. Não sei se É um texto que teve origem em outro texto. Isso é intertextualidade. Lembra? Então, se eu pegar numa música e citar o outro texto, né, através, seja diretamente ou indiretamente, eu estou usando o recurso da intertextualidade. E a metalinguagem? Explicar uma coisa usando o mesmo. Você falar, por exemplo, de um poema, como foi feito aquele poema, falar da feitura dele, a música que cita, que fala da própria música, né? Eu falar, sei lá, tem gente que faz isso na redação do Enem, não pode. Fala, estou aqui escrevendo essa redação. Não, você não pode fazer isso, né? O recurso da metalinguagem nesse sentido. Bom, e aí, ó, então ela recorre à intertextualidade e à metalinguagem para fazer o quê? Vamos ver. É essa lista mesmo, né, gente? Tô doida não, né? Né? Ó, aí tem lá a coisa, ó. Estou farta da materialidade embrulhada do signo da metalinguagem narcísica dos poetas do texto, de espelho em punho revirando os óculos modernos. Estou farta dessa falta enxuta, dessa ausência de objetos rotundos e contundentes do conluio entre cifras e cifrantes da feminil hora quieta da palavra da lista. Política raquítica sifilítica, dos supersignos cabais, duro ofício, espaço em branco, vocábulo delirante, traço infinito. Quero antes... Gente, por que é intertextual aqui? Isso lembra algum poema, alguma coisa que vocês leram? Isso aqui é Manuel Bandeira, quando ele fala, estou farto do lirismo comedido, estou farto disso. Ele fala mal dos parnasianos. Manuel Bandeira é de qual fase da literatura? Romantismo, parnasianismo, modernismo, de qual? Modernismo, primeira fase. Então ele está rompendo ali, né? É o modernismo, isso. Aí fala, eu quero antes, e ele ainda fala, eu quero antes o lirismo dos loucos, dos bêbados, dos desvarados. E ela fala, eu quero antes a página travancada de abajures, o zoológico inteiro caindo pelas tabelas, a sedução, os maxilares, o plágio atroz, ratas devorando ninhadas úmidas. Olha que imagem horrível, né? Multidões mostrando as dentinas, multidões desejantes, diluvianas, bando ilícitos, fartos, excessivos, pesados e bastardos a pecar e por cima os cortinados do pudor vedando tudo com goma de mascar. Gente, aí eu já falei com vocês, ela pega um poema do Bandeira, que é a intertextualidade, e a metalinguagem. Onde que a gente vê aqui? Não só no conjugado, quando ela fala do próprio poema ali, né? E aí, ó, ele expande o que o Bandeira colocou lá. Ao fazer o quê? Ao reiterar a importância da tradição inaugurada pela primeira geração modernista, é isso que ele faz? Optar por uma linguagem de sentido impreciso, marcando o afastamento do leitor? Propor novos ideais de possibilidades semânticas por meio de neologismo. Tem neologismos aí? O que é neologismo? Palavras novas, palavras inventadas. Configurar uma poesia identitária, marcada pela manifestação de gênero. Então, o gênero seria, por exemplo, o feminino aqui, no caso dela. Ou introduzir no espaço do repertório tradicional imagens de efeito desconcertante. E aí? Olha o comando. Tá expandindo
os referentes, o que é os referentes? Os assuntos, os tópicos que o Manuel Bandeira traz. Ao fazer o quê? Como é que ela faz essa expansão? Tenta transformar o comando numa pergunta. Ó. Como é que ela faz essa expansão? Esse poema expande isso. Colocando o quê? Digam-me. Estamos entre D e E. Eu tô na E. Quem vai de E? E a resposta está exata, né? Quase que eu marquei minha. É igual como é que chama? O Celso Portiolli. Gente, tá lá, ó, a alternativa é: o poema dialoga com a tradição modernista. Por quê? Olha só que louco. O Enem está trazendo o modernismo como uma tradição modernista já, porque já faz muito tempo, né? Já faz mais de 100 anos, né? Que defendia ali, o Bandeira defendia uma poética simples, do cotidiano. Ele não queria, gente, esse lirismo que as pessoas não entendem. Ele queria que o povo lesse, né? Mas a autora faz o que? Ela subverte isso quando ela coloca imagem intensa, perturbadora. Olha lá, rato devorando ninhadas úmidas, zoológico inteiro caindo pelas tabelas. Tá vendo? Ausência de objeto. E então ela faz uma poesia extravagante. Ela expande, né? Essas imagens aí são o quê? São perturbadoras, por assim dizer. Desconcertantes. Uma coisa desconcertante é uma coisa que incomoda a gente. Então essa expansão vem por isso, pelas imagens que ela cria. Deu para entender? Ok? Vamos para 2 então. Qualquer dúvida de, não entendi, quero que volte, por que não é a B então? Vocês têm que sinalizar, porque senão eu levo em conta que vocês, tá claro por que não é as outras, né? Senão a gente perde muito tempo explicando por que não é cada um e às vezes vocês já entenderam, tá? Ó, outra questãozinha aí de figuras de linguagem e intertextualidade. Vamos lá, a gente vai começar lendo o texto base? Não, né? Porque a gente não quer perder esse tempo, a gente não sabe nem se a gente precisa dele. Falei isso com vocês 1 milhão de vezes já. A gente tem que identificar, será que eu preciso desse texto base mesmo? E se eu preciso, até que nível de leitura aprofundada que eu preciso? Então vai lá, ó, saiu na revista Bula. Esse tal de L. Bittar. Tá, a fonte não me... grandes coisas. Aí o comando tá falando assim, ó. Defendendo a importância da música para o bem-estar e o equilíbrio emocional das pessoas, a autora usa como recurso persuasivo. Então, gente, ela defende aí, ó, que a música é importante para o equilíbrio emocional, para o bem-estar. E para convencer a gente, não é? O efeito persuasivo não é convencer? Não pode esquecer essa palavra. O que ela faz? Aí a gente olha as alternativas rapidinho, ó. Ela usa uma contradição, uma metáfora, a intertextualidade, a enumeração ou uma hipérbole. Tá vendo? Então, gente, olha como é que o Enem tá trazendo isso pra gente. Misturando figura de linguagem com intertextualidade, metáfora, hipérbole, meu Deus, o que será? Então, como, gente? Pode ser que tenha enumeração lá, pode ser que tenha uma metáfora, pode ser que tenha um hipérbole, mas como? Qual que é o recurso de convencimento? Aí ela começa assim, a autora, né? Pelo visto é uma mulher aí. Se você é feito de música, esse texto é pra você. Às vezes, no silêncio da noite, eu fico imaginando. Gente, o que vocês lembram quando eu falo às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando? Exatamente. Se a pessoa não conhece MPB, só conhece funk, já não vai ficar claro pra ela, tá vendo? Então eu nem tô te cobrando que você conheça Caetano Veloso. Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando. Você sabe que essa música foi feita, não é do Caetano não, né? É do Peninha. E o Caetano ficou famoso na voz do Caetano e o Peninha fez pra filha dele. O que eu acho muito perturbador. Eu também acho. Sabe assim, Sabendo a história do Caetano. Hã? Sabendo a história do Caetano. Não, mas Caetano não foi ele que escreveu, foi o Peninha. Tá. É outro compositor. Sim, mas... Amigo do Caetano. Tá na voz do Caetano, mas tem acesso. Não, aí perturba, né? Mas enfim,
Aí eu fico imaginando nós dois, porque você me esquece e some, se eu me interessar por alguém, e se ela de repente me ganha, tipo, o quê? Sabe, eu acho assim, pode ser que ele possa ter assim. Ah, não sei, não quero nem pensar nisso. Mas enfim, vocês pegaram aí, ó. Que graça teria a vida sem música? Sem ela não há paz, não há beleza. Não há paz, não há beleza, é só tristeza. Aí, ó. Então você tem que conhecer música para você entender o texto, ó. Nos dias de festas e na madrugada de pranto, nas trilhas dos filmes e nas corridas do parque, o que seria de nós sem as canções que enfeitam o cotidiano com ritmo e verso? Cotidiano, Chico Buarque, ó. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Aí vai, ó. Quem nunca curou uma dor de cotovelo dançando lambada ou terminou de se afundar ouvindo sertanejo sofrência? Eu não. Quantos já criticaram o funk e fecharam a noite descendo até o chão? Eu sim. Tudo bem. Raul. Ó, Raul nos ensina. Raul quem? Quem? Raul Seixas. Nos ensinou que é preferível ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Aí, ó, já somos castigados com o peso das tragédias, os barulhos das buzinas, os ruídos dos conflitos. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Há uma nuvem de lágrimas sobre os meus olhos. Tá vendo? Essa é quem? Como é que é? Roberto Miranda. Você tá na lanterna dos afogados, ó. Coração despedaçado, eu não sei. Mas como um sopro da janela do vizinho, entra o samba que reanima. Alguns eu não sei. Floresce do fundo do nosso quintal, fundo de quintal, tocou aqui outro dia, né? A batida que ressuscita o ânimo, sintoniza a alegria e equaliza o fôlego. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E aí? Então, o jovem de 17 anos que só escuta, vem com bumbum tantã, não vai responder essa questão aqui. Então, o Enem, ele quer que você saiba o que é metáfora, intertextualidade, enumeração, hipérbole, contradição, mas se você não souber, e aí? Qual que é, gente? O recurso persuasivo, que é aquele que está no centro do texto. Hã? Intertextualidade, ao resgatar versos de letras, e faz isso o tempo inteiro, né? Pra mostrar pra gente que a música, ela age no nosso emocional, no nosso bem-estar, né? Metáfora, não é aí. Tem, pode ter, né? Tem até um hipérbole aí, quando fala assim, ó, é uma nuvem de lágrimas, né? É aquela coisa, tem uma nuvem de lágrimas, olha o exagero na frase. Mas não é esse pedaço que vai te convencer, né? Então vocês pegaram o plum do trem todo, assim, o plum, né? A ideia central, ok? Essa questão é legal, né? Dá até vontade de fazer o Enem com um fone de ouvido. Ai, que triste, eu fico muito triste. Eu tava falando hoje de manhã que uma das piores coisas do Enem, fora ser 5 horas e meia de prova, ser 90 questões, ter uma redação, ser pouco... Fora isso, a gente não poder levar canetinha. Canetinha, gente, sabe aquele negócio de 100 canetas coloridas para colorir Bob Goods, que tá na moda? Imagina cada um chegando com sua maletinha e poder riscar e fazer... fica só com a caneta. E tem questões, hoje mesmo de manhã a gente fez questões de coesão que a gente precisa marcar qual que é o nome, qual que é o referente. E com caneta fica ruim. Hã? É horrível, mas enfim, é o que tem pra hoje, né? Vamos lá, questão 3. Figuras de linguagem, metáfora aí, ó. Esse tem um poema, né? Tá? E tá escrito assim o comando, ó. Esse poema, por meio da ideia de deslocamento, metaforiza a tentativa de pessoas... Gente, tem uma ideia de deslocamento no poema. A gente não leu o poema ainda, mas eu já vou ler pensando nessa ideia. O que é deslocar? É mudar, né? Mudar de um lugar para o outro. Mas o que é metaforiza? Se eu falar assim, nossa, isso aqui está metaforizando tal coisa. Eu fiz uma espécie de metáfora aqui quando eu falei do carro com vocês. Que é a mesma coisa de vocês ir pegar o carro e o comando é o carro, vocês são as alternativas, mas não ter o comando de para onde ir.
Metáfora é o quê? Dentro das figuras de linguagem. É uma comparação implícita. Então, o que ele está falando? Ó, o poema, com essa ideia de deslocar, de mudar de um lugar para o outro, está fazendo uma comparação aí, ó. A tentativa de pessoas fazerem o quê? Buscarem novos encontros, fugirem da própria realidade, procurarem lugares inexplorados, partirem experiências inusitadas, desaparecerem da vida da sociedade. É isso que ele está falando. Aí, tem que ler o texto? Aqui você é obrigado. A gente já viu questões que a gente não precisa, mas aqui, ó, pessoas com suas malas, mochilas e valizes chegam e se vão, se encontram, se despedem e se despem de seus pertences, como se pudessem chegar a algum lugar onde elas mesmas não estivessem. Então, gente, não está falando delas irem vir, está fazendo uma metáfora para quê? Ó, pessoas com suas malas, lá, mochilas, chegam e se vão, se encontram, se despedem, se despem de seus pertences, como se pudessem chegar, a comparação aí, ó, como se pudessem chegar a algum lugar onde elas mesmas não estivessem. Está fazendo o quê, gente? A tentativa de pessoas a buscarem novos encontros? Fugirem da própria realidade? Procurarem lugares inexplorados? Partirem experiências inusitadas ou desaparecer da vida e sociedade? Letra? B. Por quê? Essa parte aqui que fala como se pudessem chegar a algum lugar onde elas mesmas não estivessem. Onde elas mesmas. Esse finalzinho. Gente, 90% das questões do Enem que vocês não entenderam ou não tiveram essa paciência de ler um poema, lê o final dele. Foca no final. Claro que lê ele todo, mas às vezes a gente não entende o trem no meio. E a respostinha que a gente quer está no final. Não é sempre, obviamente, mas a grande maioria é, sabe? A resposta que a gente quer está ali, naquele fechamento do poema. Até porque às vezes são poemas muito longos e o elaborador da questão para onde ele quer. E aí está naquele finalzinho. Então as pessoas, gente, ao se deslocar, elas querem fugir o quê? Da sua própria identidade, né? Chegar em algum lugar onde elas não tivessem. Então, assim, se eu quero chegar onde eu não tô, é porque eu tô fugindo de quem eu sou, né? Ó, eu tá achando que... Tocou lá dentro, no fundo da alma. Ok, é 3, tranquilo, como um grilo? Então tá. Vamos lá. Gostei dessa blusa sua aí. Gostei. Eu gosto de coisas que... chocantes com sangue. Bom, a minha tão... A única que estava lavada e não estava amassada como se fosse tivesse passado na boca da vaca, né? Então, assim... Eu falei, eu não sei se vai vir meus alunos, se vai vir alguém de fora, né? Então eu tenho que estar minimamente, não pode chegar aqui igual eu chego de manhã, vocês já estão acostumados comigo. Mas tem gente que não tá. Brincadeira, gente. Ó, vamos lá. Essa água aqui, que eu passei na padaria e falei assim, nossa, eu acho que meu doce, não vou não. Aí depois eu pensei, por que eu não vou? Eu não vou. E vou por quê? Porque eu posso. E é assim que se come 300. E é assim que eu descobri que de 30 em 30 reais, de 20 em 20, a fatura chega a R$1.200. É assim. É 3 e 3. Hã? Você gasta R$3 e você tem que... 3 reais. O que é 3 reais, moço? Você viu o preço do doce? R$6,50 um doce ali nessa padaria? Você compra 2 pãozinhos lá na frente. Queijo de frango? Aham. Quê? Não, e pelo menos, né, o menino tá se esforçando, você sabe que é a mãe dele que faz, ele tá vindo aqui, né, até se você passar qualquer coisa na minha frente, eu compro. Se você sair comigo um dia na praia, você não volta a minha pessoa. Gente, é tudo, às vezes eu nem gosto da coisa, eu compro só porque eu achei a pessoa legal. Os caras me falam assim, tatuagem, eu saio com o braço assim. Vamos lá, gente, questão 4. Questão longa. Olha aí, ó. Questão longa daquelas quando a gente olha no Enem, ela ocupa quase uma folha, metade da, né? Porque o Enem ele divide em 2 assim. É a questão que ocupa quase a metade da página, né?
E tá lá, ó. Então a gente tem o texto 1, que é do MC, Racionais MCs, que é, como é que ele chama? Como é que ele chama? Mano Brown. Sobrevivendo ao inferno, sobrevivendo ao inferno. Onde que é o inferno do Mano Brown? Na cadeia. O que vocês falaram? Aqui. A cadeia, tá, gente? E aí tem, olha lá, ó, um texto que vai criticar, fazer uma crítica, um elogio, né? Em relação ao texto desse álbum aí, Sobrevivendo ao Inferno. Que tá, ó, por que eu sei disso? Porque a fonte está falando assim, ó, ouvindo Racionais MCs. Então, é alguém que está ouvindo e falando sobre, ok? E aí ele vai, ó, na letra da canção, a tematização da violência mencionada no texto 2 manifesta-se. Então, ó, tem a letra da canção de um lado, só que ele está perguntando da letra da canção ou do texto 2, da crítica? Dos dois, aqui é a relação. Né, ó, na letra da canção, a tematização da violência mencionada no texto 2 manifesta. Então, o foco aqui é o texto 1. Parece o texto 2, mas não é. Tá? Então, ele vai lá, ó. Será que eu preciso de ler o texto 2? Sendo que eu sei que ele está falando da violência, mas eu tenho que focar no texto 1. Então, eu vou tentar ler no texto 1. Se eu precisar, eu vou pro texto 2. O que a canção fala? Ó, minha palavra vale um tiro. Eu tenho muita munição. Na queda ou na ascensão, minha atitude vai além. E tem disposição para o mal e para o bem. Talvez eu seja um sádico ou um anjo, um mágico, ou juiz ou réu, o bandido do céu. Só que aí você tem que imaginar ele que fala assim, ó, malandro, otário, quase sanguinário, porque ele conversa assim, né? Sanguinário, comigo falando isso aqui fica ridículo. Mas franco atirador, se for nessa, fica, né? Tem que imaginar o Mano Brown. Revolucionário, insano ou marginal, antigo e moderno, imortal, fronteira do céu com o inferno, astral imprevisível como um ataque cardíaco do verso. E aí? A tematização tem o tema da violência? Tem. Na letra da canção, essa violência manifesta-se como? Como metáfora da desigualdade que associa a ideia de justiça a valores históricos negativos? Na referência a termos bélicos, que sinalizam uma crítica social à opressão da população das periferias? Como procedimento metalinguístico, que concebe a palavra como uma forma de combate e subordinação, nas definições ambíguas do enunciador, ou seja, o Mano Brown, que inverte e relativiza as representações da maldade e da bondade. Ou na menção à imortalidade, que sugere a possibilidade de resistência, para além da dicotomia entre vida e morte. Como que ele tematiza a violência nesse capítulo 4, versículo 3? Que parece, inclusive, o que, gente? O que a gente lembra? Capítulo 4, versículo 3? A Bíblia. E aí? Como é que ele faz isso? O que eu falei com vocês e vou repetir aqui? Não sei a questão, tenho que chutar. Nesse caso, né? Tipo, ai, nossa, não deu tempo de eu ler, nossa, não entendi nada, tô em dúvida. Você vai chutar, nesse caso de dúvida, você vai chutar o quê? Uma alternativa que fala e é o gabarito. É para chutar tudo que fala de metalinguístico? Sim. Não. Não é. O certo é ler a questão, saber o que é metalinguístico, ver se encaixa, ver se é o gabarito. Na pressão, não entendi, atrasei, tenho que chutar, você vai chutar metalinguístico, tá? Então fica gravado, eu não tô mandando vocês chutar tudo metalinguística não, gente. Só tô mostrando para vocês que grande parte dos gabaritos levam a essa resposta. Mas gente, olha só, como que ele faz, olha só, a primeiro verso e o último. Minha palavra vale um tiro. Essa palavra é o verso, é o que ele está escrevendo. Então, é um processo metalinguístico. Ele fala escrevendo a palavra, ele fala da palavra. E olha como é que acaba, ó. Cadê, ó? Tadadã.
Cadê? Eu li. Como um ataque cardíaco do verso. Ele não está fazendo verso e falando do verso? Então ele está fazendo, ó. Ele tem um procedimento metalinguístico ali para falar da violência. Então ele fala da violência usando a palavra, o verso, e fala do verso e fala da palavra, que concebe a palavra como uma forma de combate e insubordinação, né? Então a palavra ali, ó, o verso é o quê? Minha palavra vale um tiro, que eu tenho muita munição. Ah lá, então insubordinado, na queda, na ascensão, minha atitude vai além, parará, parará. Tá vendo? Dúvidas? Tranquilo? É uma questão difícil, não é uma questão fácil. Mas, tá vendo? Vocês acertariam ela simplesmente chutando. Eu também fiquei na dúvida dessa área. Ah? Como metáfora da desigualdade, que associa a ideia de justiça a valores históricos negativos. Onde você viu isso daí? Onde você viu? Onde que a violência... Às vezes o texto 2 deu a entender que poderia ser porque fala. Mas o comando tá falando o texto 2? Da canção, mas por exemplo, é mencionado no texto 2. Talvez algumas pessoas poderiam confundir por causa disso. Exato, mas aí por quê? Porque lê o texto 2 acha que tá falando o texto 2. Tanto é que eu falei, vamos tentar responder sem nem ler o texto 2. Porque tá falando, ó, na letra da canção, a tematização da violência. No texto 2, porque o texto 2 ele fala lá, ó, talvez seja até pior ler o texto 2 para responder a questão. Ele sempre vai te levar para o 1 ou para o 2, para ver qual que é o foco. No caso é o 2, aliás, é o 1, é o poema, é a canção. A canção não está metaforizando a desigualdade, não. E nem o texto 2. Pode estar relacionando a violência à desigualdade. Mas criando uma metáfora, o texto 2 ele é poético? É? Não. Né? Então, por isso que eu falei com vocês, qual que é a primeira coisa? O comando. Olha e fala, peraí, texto 1, texto 2, você fala, não, o foco está no texto 1, então foca nele. Pode até ler o texto 2, pode até ler os dois textos, pode completar, mas você tem que entender o que o comando quer de você, tá? Não lembra, não adianta ter gasolina, não adianta ter uma Fórmula 1, não adianta ser o melhor motorista se você não souber para onde você vai. Tá? Questão 5. Carol, Pois não. termos bélicos seria tiro, fragor atirador? Termos bélico é de guerra. Então, tiro, arma, né? Isso. Cai muito, tá? Termo bélico, tipo, metáfora, metaforiza com termos bélicos. É uma coisa de guerra. Tanque, arma, pólvora, soldado, isso vem desse contexto. Eu teria marcado a B por causa da segunda parte da alternativa. Por causa do... Que sinaliza uma crítica social à opressão da população das periferias. Então, o que ele está falando aqui? Que a população das periferias são opressoras. É? A população... É isso. A população periférica oprime alguém? Ou ela é oprimida? Mas é isso? Eu entendi que a periferia sofreu opressão. Não, aqui é por causa dessa crase, ela que oprime. Tá vendo? Mas é uma questão difícil mesmo, não é uma questão simples não. Tá? Mas é nesse sentido. Eu fui ver também porque eu fiquei na dúvida. Eu falei, gente, por que não é? Aí uma explicação do professor, né, do INEP, ele explica. Que está induzindo que a periferia é opressora. E no caso, ele é da periferia e ele faz a denúncia justamente o contrário. Tá? Todas as músicas deles relacionada à opressão que a periferia sofre, né? Bom, vamos lá, questão 5. Romantismo. Romantismo, eu já dei a dica também para vocês. Qual que é a dica do romantismo? Romantismo fala, retrata, simboliza, representa qual... Hã? Sentimentalismo exagerado. Sim, não, ótimo, perfeito. Não é isso que eu perguntei não, mas você está certa.
Mas são palavras-chave do romantismo, que tá ótimo você já saber, isso já ajuda muito. Subjetividade, né? Emoção, romantismo é isso. Mas tem uma classe em ascensão. Burguesia. É que tem a questão do nacionalismo também, que tá dando uma Mas aí a gente está falando de poesia. Porque o romantismo é assim, ó. Ele é dividido em 3 fases poéticas. Que é o nacionalismo, a primeira fase, que vai lá exaltar o índio, aquela coisa toda, né? O indígena. Não pode falar índio mais, né? As comunidades originárias indígenas. Os povos tradicionais. Não, mas no caso são os indígenas, né? Não tinha ribeirinhos, assim, tinha os povos indígenas na época. Segunda fase, ultramodernismo. Ultra-romantismo, que é aquela fase lá de cortar os pulsos, né? Galera ia beber demais e a geração também da tuberculose, lembra? O pessoal morria muito cedo, Álvares de Azevedo, aquela coisa. E a terceira fase poética, eu tô falando de versos aqui. Terceira fase condoreira, da libertação. E tem do outro lado a prosa romântica. Dentro da prosa romântica, são os primeiros romances românticos, que a galera é o romance de folhetim. Então, José de Alencar, o próprio Machado de Assis também tem sua fase romântica, publicavam nos jornais mensais, assim vamos dizer, né? Às vezes até numa tiragem mais longa, um pedaço do romance. A galera lia, comentava e ele publicava outro pedaço. Então, o romance de folhetim depois juntou eles tudo e formaram livros. Esse livro aqui, por exemplo, Lucila, é um livro que foi assim, romance de folhetim, o romance romântico. E dentro da prosa do romantismo, tem uma classe social que é representada, que estava ascendendo ali. Lembra que a gente está falando, a gente está começando ali a Revolução Industrial, a gente está começando a sair do feudalismo, dos feudos, né? Porque nesse momento a gente está espelhando tudo muito na Europa. Até o herói indígena lá da primeira fase poética é quem? Espelhado nos heróis medievais. Toda a nossa referência é o quê? Europeia. Né? A galera saía daqui, estudava na Europa e voltava. E aí, essa classe vai vindo para cá também, de acúmulo de capital. Quem que é? A burguesia, que vai ter o dinheiro, que vai comprar, inclusive, os títulos da aristocracia. Porque antes era assim, tinha a família real, todo mundo, os ricos eram quem? Quem era da família real. Agora, com o capital girando, eu sou rica, eu posso até comprar meu título de duquesa? Por que não? Mesmo que eu não tenha o tal do sangue azul. Então, ele está representando ali essa galera que frequenta os salões ali, que tem os festins, os saraus. Os saraus eram muito, né, nessa época. Só sabendo isso, que alternativa que eu vou marcar? Ao relatar o seu passado com Lúcia, cortesã de modos refinados, cortesã o quê, gente? Prostituta. O narrador revela uma visão de mundo alinhada ao romantismo, representada nesse fragmento pelo... Só se você saber esse contexto, você já chega nessa alternativa. Claro que você pode ler, né? E tal, talvez não se lembre de um Jacinto, cujo nome, então desconhecido para mim, ouvira uma vez na boca de Lúcia. Era um homem de 45 anos, feição comum, espírito medíocre. Encontrava agora todos os dias em casa de Lúcia. E desde a primeira vez antipatizado com sua enjoativa figura. Quem é esse senhor? Perguntei a Lúcia. Ela perturbou-se. É um sujeito que costuma tratar dos meus negócios. Que importantes negócios são os teus que eu não me possa me incumbir deles? Compras, não tenho outras. Ela é prostituta, ela está disfarçando, tá vendo? Para que incomodá-lo com isso? Também sou ciumento, não desejo que ocupes outra pessoa além de mim. Aí ela fala, esse homem, olha aqui, a parte final, esse homem que eu já sinto é quase um criado. A palavra produziu seu efeito. Desde que Jacinto desceu ao mister de homem assalariado, não fiz mais reparo na sua assiduidade. Então, tipo assim, tô com ciúme do Jacinto. Não, Jacinto é um criado, é um assalariado. Quase sempre o encontrava na escada interior, descendo quando eu subia. Dava-lhe tanta atenção como o carroceiro que enchia as talhas d'água, ou o cozinheiro que saía às compras. Então, gente, essa visão de mundo aí é o quê? É a relevância que a pessoa dá ao prestígio social para a classe burguesa. No caso, ele é burguês, o Jacinto?
Não, então não tem relevância nenhuma, não tem prestígio social nenhum. Esse narrador só vai se importar, só vai dar relevância para quem? Porque o burguês é o quê, gente? Burguesia, para você se chamar de burguês, a burguesia precisa de quê? Hã? Quê? Terra? De terra? É isso que você falou? Pode ser. Mas dinheiro, capital, não necessariamente. Eu posso viver de aluguel e ser burguesa. Tipo, hoje em dia trabalhar com bitcoins, assim, eu não preciso ter terra. Mas eu tenho ter capital, é ter dinheiro. O assalariado, o proletariado não é burguês. O proletariado é quem recebe um salário, geralmente mínimo, né? Por isso que a gente tem ali um mínimo que o governo fala assim, não, gente, vocês não podem pagar o tanto que vocês querem, não, tá louco? A gente vai segurar uma coisa mínima para ficar dentro da inflação, pra gente proteger esse trabalhador tadinho. Assim, supostamente essa é a teoria. Então, você é um assalariado proletariado. Se você, no dia de amanhã, se você perder seu emprego, você tá lascado. O burguês, não. O burguês, ele tem sempre um capital. E esse capital faz ele investir, pode ser que ele dobrar, multiplicar. Muitas vezes pode ser perder tudo também, né? Mas, aqui, a relevância do romantismo é valorizar, muitas vezes, até o casamento por interesse, né? Essa coisa, assim, do dinheiro ali, ó. Beleza? Bom, questão 6. Infográfico. Infográfico cai no Enem. Eu odiava isso quando eu era adolescente. Tinha 15, 16 estudando pro Enem, e o professor de geografia, de português, falava que tinha infográfico. Gente, minha mente bugava. Hoje em dia eu adoro, eu acho muito legal, eu acho fácil questão de infográfico, porque assim, tá ali, mas na época minha mente não captava, não. Não sei de vocês como é que é em relação a isso. Essa última foi D, né, Carol? Hã? Foi D a última. É, relevância do prestígio social para a classe burguesa. É muito mais fácil você saber que o romantismo faz isso do que você ler o texto e chegar nessa questão, nessa alternativa. Ó, vamos lá. Tem um infográfico aí, vou ficar lendo o infográfico sem saber, gente, para que lado eu vou ler? Não. O comando fala, ó, os dados desse infográfico sobre a prática corporal do skate indicam que... Dá uma lida no infográfico, ele é legal, skate e números. Mercado mundial. Movimento do mercado global de skate até 2020. Cerca de 5 bilhões de dólares movimentava no mundo, ó. Skate. Skate superior a 2 bilhões de dólares. Calçado do skate. Aí, ó, o equipamento. Então, né, esse dinheiro, a economia aí, dividida entre o equipamento, né, o skate, o tênis, o capacete. Aí, ó, skatistas no Brasil. Tem a segunda faixa, ó. O número de skatistas aumentou mais de 100% no país. Em 2015, havia cerca de 8,5 milhões de praticantes. Então, ó, aumentou, né? Olha só, 2009 tinha e 2015 aumentou. Você já fica ligado nisso. 1,6 milhão de brasileiras andam de skate. Em 2009, era metade desse número. Então, aumentou as mulheres, tá vendo? Lembra, gente, sempre que o Enem gosta muito desse recorte de gênero. Comparar mulher e homem no esporte, no salário, na política, na representatividade. Lembra que o Enem, ele gosta disso. Lembra que já caiu? Persistência da violência contra a mulher. Então, até na redação aparece isso. Agora olha esse dado embaixo aí, ó. O número de mulheres aumentou, mas os homens ainda são maioria. Então, 81% homens, olha lá. E 19% a figurinha de mulheres ali, ó. Tá vendo? Então, aumentou, mas mesmo assim é muita diferença, né? Tem a faixa etária ali, ó. 57% dos skatistas são adolescentes e jovens entre 11 e 20 anos, por isso que eu não ando de skate. Tem uma taxa, pá. Tem aí uma curiosidade, ó. O Brasil superou 2 milhões os Estados Unidos em número de skatistas em 2015. Foram os surfistas norte-americanos que criaram o esporte em 1950. Então, o Brasil superou os Estados Unidos, pelo menos em alguma coisa. Ó. Vamos lá. Sobre a prática do esporte. Os brasileiros são pioneiros na prática da modalidade? O que é pioneiro? São os primeiros? Não, tô falando que é os Estados Unidos superou, mas a gente é pioneiro? Não.
O risco de acidentes impede o aumento do número de praticantes? Gente, não tem absolutamente nada falando de risco de acidente nesse programa. Nada. Nada. C. A modalidade permanece predominantemente praticada pelos homens. Permanece. Ainda que tenha aumentado as mulheres, permanece, né? Aí a D, ó, as mulheres skatistas incentivam o mercado mundial de material esportivo? Não está falando isso lá. O valor do equipamento afeta substancialmente a adesão de jovens ao esporte? Pode ser que afete. A D e a E não estão certas. Mas o gráfico fala disso? O gráfico coloca esses dados? Não. Mas fala que os homens permanecem, né? Como isso aí, ok? Questão 7. Tecnologia da informação. Gente, ó, chat GPT, inteligência artificial, olha que belezura. Texto grande, né? Texto base grande. Mas questão que tem assim, ó, colaborativa, teórica, mercadológica, normativa, pedagógica, é fácil, são mais fáceis. Porque essa palavra inicial já mata a questão. Né? Já te ajuda bastante, já te direciona. Porque você já lê as alternativas e já procura lá em cima o que o comando quer. Ó. Então tem um texto aí, fala de ChatGPT, todo mundo sabe o que é. Acho que sim, né? Ó, de acordo com esse texto, o uso de uma ferramenta da inteligência artificial em contexto acadêmico revela um impacto de natureza. Gente, sem ler o texto, se vocês tivessem que marcar, o que vocês marcariam? Ó? O uso da inteligência artificial em contexto acadêmico tem a ver, o contexto acadêmico tem a ver com colaborativa, teórica, mercadológica, normativa ou pedagógica? Tá vendo? Acertou a questão. Tá vendo? Ó, por potencializar desafios para a educação, aí vem, ó, 1 ano depois de ter sido criado, o ChatGPT, ferramenta capaz de produzir texto em qualquer área, generalizou-se, gerando dúvidas sobre a autoria de teses e trabalhos, né? Isso é um desafio, olha lá. É, né? Você não sabe se foi a pessoa. Um professor da Faculdade de Letras de Universidade de Portugal pediu um trabalho acadêmico a uma turma de 50 alunos do primeiro ano. Quando começou a corrigi-los, notou algo estranho. Nenhum dos trabalhos continha um único erro ortográfico ou gramatical, coisa nunca antes vista. E as frases eram curtas e diretas, sem orações intercalares, um estilo típico do inglês, mas pouco frequente na escrita portuguesa. Independentemente do conteúdo e do tema, que variava, a estrutura era praticamente igual em todos. Especialista em linguística forense, olha só, o docente rapidamente concluiu: esses textos não foram escritos por humanos. E a gente sabe, gente, é muito claro quando é o chat. Você já viu propaganda que o pessoal faz? Quando é? Tem o cara, entra no... isso é uma curiosidade completamente louca. Uma vez eu troquei uma ideia com o cara do Rei do Pastel. Eu tava no intervalo da aula aqui do cursinho, fui comer um pastel, tava tendo uma festa, não lembro que festa mais que em Diamantina, e ele zoou com a minha cara. Assim, ele me tirou de uma forma que ele vendendo pastel ganhava muito mais do que eu dando aula. E que eu tinha graduação e mestrado, que ele admirava, não, na verdade assim, ele falou que admirava muito o professor, né, que ele tinha muita vontade de ter estudado na vida, mas ele não teve oportunidade, e a mãe dele fazia pastel. Só que ele falou, eu não vou ser um vendedor de pastel qualquer, eu vou ser o rei do pastel. E ele contando é engraçadíssimo. E ele mal sabe ler, assim, ele falou, nossa, português, você dá aula, então não posso nem conversar, eu sei que vou errar tudo, e os outros acham que é isso, né? E ele disse assim, mas agora com o chat GPT, eu entro lá, boto no chat GPT e falo, faz uma propaganda pra mim assim, assim, assado, escreve pra mim lindo. Gente, o Instagram tá quase só inteligência artificial. Não tem um erro de português mais no negócio. E ele tá assim, pra que eu vou aprender a escrever? Se eu boto lá, o jeito que eu boto lá, ele entende, faz pra mim o texto? Não precisa de mais disso, não?
Aí ele começou, quanto que vale sua aula? Quantas aulas você dá? Ele pum, fez a conta, ele, ô moço, sabe quantas vezes eu ganho mais que você? 15 vezes mais. Ele falou, não, ele acabou comigo. Eu fui embora querendo vender pastel, assim, sabe? Eu falei, gente, vou virar concorrente desse homem, vou vender. E ele falou que o salário dele que ele tira é uns 15 mil reais por mês. Não, assim, não falei tudo pra ele, né? Eu falei assim, falei um trenzinho assim, mas assim, é humilhante, né? E aí ele falou, você estuda lá. E ria e contava pro outro, com estudo, estudada, e eu ganho mais. Hã? Quem falou foi o cara de pastel? O rei do pastel. Mário. Ah, eu não sei o nome dele não, mas é gente boa pra danar. Gente, assim, ele é todo extrovertido, né? Acabou que ele comeu um pastel, eu comi 2. Enfim. Não, é super, mas assim, pra gente pensar, né? Porque nem sempre estudar dá dinheiro pra gente. Mas faz parte, né? Bom, mas é o que eu tô falando pra vocês, estudem, tá? Nem que seja administração. Porque assim, se ele tivesse estudado, tenho certeza que já deu certo, né? Com um pouco de estudo a mais, daria muito mais, quem sabe, né? Às vezes tem uma franquia, uma coisa assim, muito mais, com certeza. Então vamos lá. Mesmo você ler o texto todo, ó, a IA, no contexto acadêmico, revela um impacto de natureza pedagógica por potencializar desafios para a educação? Sim. Né? Não é colaborativa por fomentar o intercâmbio entre instituições de ensino de vários países. Está falando isso. Teórica, por se basear na tradução de texto de língua inglesa? Não. Mercadológica, por requerer recursos para o aperfeiçoamento profissional? Não. Normativa, por estabelecer parâmetros para checagem de fontes? Não. Ou seja, é natureza pedagógica. Será que esses alunos estão aprendendo? Não estão? Qual é o desafio no uso da IA? Hoje a própria IA consegue se identificar, não tem? O professor coloca lá e pergunta, fiz esse teste, pedi isso aqui, isso aqui. Você pode conferir para mim se foi feito por IA? A própria IA fala, esse texto é de IA ou não é de IA. Então, assim. Bom, questão 8. Gramática estrutural. Questão, gente, é o que eu falo com vocês, não precisa ficar focando todas as vezes no texto. Olha lá, ó. Tem o Gonzaguinha aqui, que eu amo de paixão, Gonzaguinha. Então, escrito assim, nessa letra de canção, há um tom de ameaça que é evidenciado na recorrência de. E aí? Se me der um beijo eu gosto, se me der um tapa eu brigo, se me der um grito não calo, se mandar calar, mais eu falo. Mas se é amor, deu, recebeu, se é suor, tem o que, gente? Recorrência é o quê? Repetição. Tá repetindo o quê? Estruturas condicionais, paralelismo sintático, verbos no infinitivo, períodos curtos ou vocativo. A ameaça é de quê? Hein? Quê? Estruturas condicionais. Onde está a estrutura condicional aí? Se, né? Se fizer isso, se é aquilo. Ó, se me der um tapa, eu brigo. Se me der um grito, ó, o tom de ameaça é praticamente nessa aí, né? Nesses versos, ó. Se me der um tapa, eu brigo. Se mandar calar, mas eu falo. Então, se você fizer isso comigo, vai ter uma reação. Então, o tom de ameaça é a repetição do se. Se você fizer tal coisa, eu vou te responder de outra forma. Estrutura condicional de condição da gente. De tipo, qual condição? Se você for, eu faço. Se tal coisa acontecer, chover, não vou. Isso é estrutura condicional, tá bom? Facinha essa, né? 9. Tem aí, ó, uma carta para Freud. E é uma questão de classe gramatical. Por quê? A gente tem que saber o que significa vocativo. Ó. O trecho que faz referência ao vocativo inicial da carta Caro Freud é... Gente, o que é vocativo? Por favor, me responda. Vocativo. Se não souber, não faz a questão. Meio que chama alguma coisa de vocação? Sim, dá um exemplo. Formula uma frase aí que tem um vocativo.
quando eu vou especificar alguma coisa. Carol, a professora. Não seria. Não, você tá me chamando? Carol, vírgula, você pode me explicar tal coisa? Aí Eu tô falando sim. alguma coisa, aí eu falo de você. Carol, a professora. Não necessariamente é um vocativo. Você não tá me chamando. Agora, se você fala assim, Carol, você pode me explicar tal coisa? Aí você tá me chamando. Mãe, traz a toalha pra mim. Esse mãe, vírgula, é o vocativo. Agora, se eu falo, mãe, aqui traz a toalha pra mim, não. Aí eu estaria explicando, eu estaria colocando uma explicação para a mãe. Carol, a professora é o que me qualifica, não está me chamando. Então o vocativo está invocando. Se chama ó Deus, me perdoe, tá vendo? O vocativo Deus. Aqui, ó, caro Freud, vírgula, resolvi escrever, ou seja, estou direcionando aquela pessoa. Eu tenho que estar conversando com ela. O vocativo tem que ser conversando com a pessoa, É. então, chamando ela. Isso. Tem que fazer uma invocação, não necessariamente do mal. Brincadeira, tá? Bom, então, ó, o trecho que faz referência ao vocativo caro Freud é... Tá fácil, tá, gente? Ó, o vocativo é Freud. Tem lá, ó, me faz compreender verbalmente, resolvi espalhar chocolate em todas as mesas, romanticamente a história é mais complicada, mas rir de mim também conta pela expressão fechada em seu rosto. Não preciso de ler essa carta aqui, eu não vou gastar minha energia e meu tempo lendo essa carta que essa pessoa escreveu fingindo que era para Freud. Não vou, não preciso. Eu só quero saber onde tem uma referência, onde eu puxo, lembra da aula de manhã hoje quem estava? Ó, referencial para o vocativo Freud. Onde tem algo que se refira ao Freud. Onde? Pela expressão fechada em seu rosto. Rosto de quem? Do Freud. Me faz compreender, faz a mim, não é o Freud. Resolvi espalhar chocolate em todas as vezes, eu resolvi, não é o Freud. Romanticamente a história é mais complicada? Não tem nenhum referente aqui. Mas rir de mim também conta? De mim, eu. Agora, seu rosto, seu é o de Freud. Então, olha, Freud, a expressão fechada em seu rosto me faz pensar o seu é do Freud. Beleza? Questão fácil, não preciso me debruçar, tá vendo? Questão 10, gêneros textuais. Ó, então tem lá, saiu no G1. Questãozinha, gente, de 2024, que é o ano passado. Considerando a função social do gênero reportagem. Então, função social do gênero reportagem. O que é isso, gente? Que o Enem ama trazer isso, função social de determinado gênero. Reportagem serve para quê? Para a sociedade. Exerce qual função na sociedade? Uma reportagem? Informar, né? Trazer com detalhes aí sobre um assunto. Então, se eu quero ler uma reportagem, eu já vou esperando que aquilo ali vai me nutrir de alguma forma com informações, né? Não é poesia, não é estética, não é esse tipo de deleite. Eu quero informação. Né? Confiável de preferência. Ó, a estratégia empregada nesse texto para dar credibilidade, né? Ou seja, confiança às informações apresentadas é a... Gente, questão que aí o comando ele é muito, muito, muito importante. Como todas, mas assim, ele é mais importante que tudo. O que ajuda a dar confiança no texto? Fala de especialista. Será que tem? Fala, porque pode ser que uma reportagem não traga. Ó, não tem, ó. Há quem ache difícil a leitura das bulas de remédios por causa das letras reduzidas e dos termos técnicos que deixam a compreensão das informações mais complicada. Mas as indústrias já oferecem alternativas para ajudar na leitura e no entendimento da bula.
Consultar a bula sem orientação médica pode ser perigoso e causar ainda mais problemas para o paciente, segundo o médico endocrinologista. Abre aspas, ó, ele pode ler alguns termos técnicos e fazer má interpretação da bula, levando a prejuízo no tratamento. Qualquer dúvida é mais interessante tirá-la com o médico que prescreveu o medicamento. Gente, tem aí a fala do especialista? Tem. O médico falando. E é uma citação direta ou indireta? Direta. Por quê? Tá entre 2 pontos? Aspas. Tá entre aspas. Então, olha, a fala de especialista ajuda a dar credibilidade? Ajuda? Se eu quero falar de qualquer assunto e falo com vocês, não, mas o especialista tal disse isso. Ajuda vocês a confiar em mim? Ajuda, né? Porque outra coisa, ó, supressão de marcas de informalidade. Tem numa reportagem. A gente não tem. Supressão é retirada, ó. Então eu tiro as informalidades e deixo a coisa culta. Mas é isso que passa credibilidade? Exatamente? Não. A fala de especialista, tá? Ajuda muito, ok? Questãozinha 11. Essa questão eu tive muita dificuldade nela. Eu fiz ela, fiquei na dúvida. Falei, justamente, se eu fiquei na dúvida, eu vou levar para os alunos. Ó. É uma questão pequena. No início do século XX, a incorporação da técnica de produção de escrita no texto promoveu uma renovação de quê? O que renovou? Aí, ó. Aí tem lá, ó, as capas dos folhetos de cordel, já então ilustrados por postais fotográficos, desenhos ou fotogramas de filmes, demoravam mais de uma semana para serem transformados em clichês em Recife ou Fortaleza. Ou seja, demora, tá vendo? Para produzir um cordel. O que levou a que santeiros e artesãos locais fossem requisitados para cortar na umburana, madeira preferida para o taco xilográfico pela facilidade do talhe e abundância. Princesas, dragões, cangaceiros. Então, incorporou ali, ó, para cortar essa umburana, que é uma madeira ali, para o quê? Para renovar e ser mais rápido. Isso renova o quê? A manifestação jornalística. Tá falando de jornal aí? Não, tá falando de cordel. Renova a narrativa literária, a indústria regional, a estética editorial ou a cultura erudita? O que está renovando quando passou a cortar em outro tipo de madeira? A indústria regional? Não. A estética editorial. Ou seja, o que muda? A estética muda. Renova o quê? A estética é o quê? O jeito ali, ó. Então, ó, o taco xilográfico pela facilidade do talhe e abundância. Então, mudou a estética da editora. A edição se renovou. Edição são quantas edições você consegue lançar. Antes demorava, tinha 1 a 2. Agora, com essa nova incorporação dessa técnica, inovou. A edição. A estética da edição do folheto de cordel, sacou? Não inovou a indústria regional. A indústria não. Nem a narrativa literária. A narrativa não mudou, mas a edição mudou. Ficou mais rápida e com outro tipo de madeira aí, ó. A estética é o quê? É como se apresenta por fora. Porque as histórias continuaram a mesma. Mas não é uma questão fácil. É uma questão que muita gente marca C. Mas deu pra entender? 12. Ó, tem aí uma passagenzinha de um conto regionalista. E tá falando assim, ó. A passagem registra o momento em que a expressividade lírica é reforçada pela... Gente, quando fala assim, expressividade lírica, texto. Texto e interprete, leia, aí o texto é a chave. Tá? Agora, firmo o vaqueiro. No dia seguinte, à hora em que saiu o gado, estava eu debruçada à varanda quando vi o Cafuz que preparava o animal viajeiro. Então, o narrador estava ali e viu
esse carinha, esse cafuso aí, ó, esse moço, preparando o animal. Raimundinho, como vai ele? Do longe apontou a palhoça. Sim. O braço caiu-lhe. Olhou-me algum tempo comovido, depois, saltando para o animal, levou o polegar à boca, fazendo estalar as unhas do dente. Às 4h da manhã, atirei um verso e disse para bulir com ele. Pega, velho. Não respondeu. Tio firme, mesmo velho e doente, não era homem para deixar um verso no chão. Fui ver, coitadão, estava morto. Então ele foi lá, gente, né, jogou um negócio para ele ler, o cara não pegou, porque ele estava morto. E deu de esporos para que eu não lhe visse as lágrimas. Tá vendo? Então como vai ele? Ele vai bem? Morreu, né? Vai, talvez vai, né? Não sei. Mas enfim, essa expressividade lírica, né, emociona a gente, ou deveria pelo menos emocionar, né? Ó, é reforçada pela plasticidade da imagem do rebanho reunido. Não tem rebanho nenhum aí, né? Sugestão da firmeza do sertanejo ao arriar o cavalo. Então ele tá ali, é isso? A expressividade lírica, a emoção. É porque o cara é forte, arriou o cavalo? Situação de pobreza encontrada nos sertões brasileiros. Tá falando, gente, de desigualdade social, de pobreza? Afetividade demonstrada ao noticiar a morte do cantador. Sim. Quando ele vai contar dessa morte desse cantador, porque ele jogou um verso para ele não pegou, e ele vai lá, ó, e deu de esporos para que eu não visse as lágrimas. Ele se emocionou, né? Então essa afetividade, essa expressividade lírica é pela essa emoção que o personagem demonstra, tá vendo? Olha lá, preocupação do vaqueiro em demonstrar sua virilidade. Não. Virilidade é macheza. Eu sou firme. Ele não tá preocupado, né? Ele virou ali um pouquinho para não demonstrar, mas o afeto dele com a noticiar a morte é o que traz o lirismo. Bom? Questão 13 aí, ó. Romantismo. Questãozinha bonitinha. Eu gosto dessa questão. Gostei de colocar ela aqui, ó. Tem ali, ó. Olha que o romantismo, gente, a pessoa. Olha a pessoa no romantismo, como é que ela fica na praia. Até a pose, né? Ai, tô sentindo demais. Olha lá. Quase morrendo, ó. Nessa obra, que retrata uma cena de Caramuru, célebre poema épico brasileiro, a filiação à estética romântica manifesta-se na palavra-chave do romantismo. Exaltação, mas de quê? Exaltação é exaltar, mas o quê? É uma exaltação do retrato fiel da beleza feminina? Romantismo exalta o fiel, isso é o quê? Realismo. Hã? Drama. Idealização. Lembra que não é a racionalidade, mas é o ideal? Então, ó, representação dramática. E também idealizado do corpo. Olha o corpo dessa mulher, dessa indígena. Não está dentro dos padrões, dos moldes de perfeição, olha lá. Então é uma coisa idealizada, né? E dramática. Né? Tema... Hã? Quê? Tematização da fragilidade humana diante da morte? Tudo bem, mas ela não tá morrendo aí, não tá? Parece que tá, né? Um pouco, mas... vai, mas não... Quando você fala de representação dramática e idealizada do corpo, é muito mais do corpo dela ainda, mais um corpo nu e idealizado do que... Né? Nada, por exemplo, no Comando fala sobre uma contextualização, por exemplo, da morte, do sofrimento. Poderia ser de outra fase ali do romantismo, mas não dessa fase aqui, da primeira fase. Né? Então ele tem sim fragilidade humana do romantismo diante da morte, mas não nesse quadro específico. Né? Beleza?
Drama e idealização, palavras-chave do romantismo, ok? Questão 14. Quando não dá tempo de fazer tudo, como é que a gente faz? Deixa Porque já mata quando a questão comentada. Manda questão comentada depois que acabar a aula. Ah, eu fiz, eu comentei bonitinho no que tiver. Ah, então vamos escolher então. O que vocês querem fazer? É porque eu falo assim, ó, tá faltando 15 minutos, né? Eu acho que, e como a gente tá faltando 5? Pois é, 15. A 15. 15? A 15 é muito difícil. 15 assim, baixíssimo taxa de acerto. É sério? Tá? Ó, a 15 então. Qualquer coisa, se der tempo, a gente volta na 14. Temos aí um emblema 78. Um acrílico sobre tela. Uma pintura, tá? E tal. A obra de Rubem Valentim apresenta emblemas que, baseando-se em signos de religiões afro-brasileiras, se transformaram em produção artística. Então, o que ele já está falando? Que dentro desse quadro aí, ó, tem signos que voltam para a religião de matriz africana. Ó. A obra Emblema 78 relaciona-se com o modernismo, em virtude da... Gente, o que vocês estão vendo nessa coisa aí? O que vocês marcariam nessa? Simplificação de formas da paisagem brasileira? Tem alguma coisa de paisagem aí? Valorização de símbolos do processo de urbanização? Será que temos dentro do ciclo de religiões afro-brasileiras e isso se relacionar com o modernismo? Fusão, ou seja, mistura, né? Fundir uma coisa na outra, de elementos da cultura brasileira com a arte europeia, tá fundindo alguma coisa aí? Modernismo ali, pode ser que tenha alguma coisa a ver com a arte europeia? Alusão aos símbolos cívicos presentes na bandeira nacional, isso tem a ver com matriz africana e modernismo? Composição simétrica de elementos relativos à miscigenação racial? O que vocês marcariam nessa questão, meu povo? Eu acho que eu iria na É? Errado. É que ela é maior. Vou dar uma dica pra vocês. Vanguardas europeias. Não, só veio futebol da minha cabeça aqui. Vamos lá. O que vocês veem de matriz africana? É questão difícil mesmo. Não precisa te falar, ai, nossa. É questão difícil. Vocês estão vendo o que de matriz africana? De signo de religião de matriz africana? Uma caiaci. Tá, me responde. Você só está chutando. Estão vendo alguma coisa aí? Os machadinhos de Xangô. Eu acho que eu ia por uma questão mesmo, tipo assim, as outras não fazem muito sentido. Aí ela me faz menos sentido. Mais sentido que a Modernismo ali, ó. Vanguardas europeias, que introduziu o modernismo. O que vocês lembram? O que vocês olham isso daí se vocês tivessem que associar alguma vanguarda? Qual que vocês... Que acabou indo pro modernismo também? Que influenciou o modernismo? Qual vanguarda aí? Surrealismo? Cubismo? Cubismo. Então ele está fundindo o quê? O machadinho da religião de matriz africana, os 3 machadinhos ali, que é forte essa representação dentro do candomblé, dentro da Umbanda. Se você der uma observadinha a mais também, dá para enxergar uma espécie de balança. De balancinha aqui. Balança aqui em cima. Mas a balança viria da onde? Eu não lembro, foi um herê que me falou. Ah. Que é de algum orixá. Então, já é uma outra referência. Ó. Né? Os machadinhos são mais claros, isso já é outra referência. E ele juntou isso com as figuras geométricas que vêm do cubismo, que influencia muito a primeira fase do modernismo ali, nas artes plásticas. Então tem o quê? Uma fusão de elementos da cultura brasileira com a arte europeia. Mas não é fácil chegar
na interpretação disso mesmo, não, tá? Inclusive, vocês podem lembrar, já que está falando de modernismo, do processo de antropofagia. Lembra que o Mário de Andrade fala que é você pegar na cultura do outro que é bom e trazer para a sua? Então, ele que é um brasileiro, ele pega a coisa da religião de matriz africana e ele se baseia ali no cubismo também. Então, é uma fusão de elementos que a gente vê isso na antropofagia, na primeira fase, que o Mário de Andrade faz, que o Oswald de Andrade faz, no Manifesto Antropofágico. Então, você tem que dar uma volta para você chegar lá, tá? Então, não é uma questão fácil mesmo, não, ok? Outra aí que vocês querem fazer, qual? Vira 17? Consegue fazer 17? Eu ia falar exatamente sobre ela. Muita gente errou ela ano passado. É? Fazendo confusão. E eu errei, inclusive. Mas, hã? 17? Ó, 17 temos um quadro aí, que eu acho até muito bonitinho, né? Esse quadro aí, ele é de qual estética? Se você souber, gente, você já faz a questão. Vamos tirar. Ó, Eliseu d'Angelo Visconti desenvolveu diversas obras no Brasil, com grande influência das escolas europeias, ditas vanguardas europeias. Em pintura, Três Meninos do Jardim A. Gente, olha a letra E. Nem precisa ler tudo. Da arte realista. Isso é realista? Nem de longe, né? Então você não precisa nem de ler. Viu lá, realista, ó, representação da arte, resgata modelos. Tira. A. Futurista, ideário futurista. Lembra do futurismo? Lembra da ideia de velocidade do futurismo? Gente, isso aqui é a ideia de velocidade do futurismo? Então, A e E, você já não... B. Valorização de formas de compostos, é exemplo do estilo cubista? Você também sabe que não. Então, você só fica com a C e com a D. Surrealista ou impressionista? Surrealismo é do inconsciente, lembra? A viagem do do Salvador Dalí, que você pega coisas realistas, a imagem é realista, mas você joga pro surrealismo, e aí coloca viajado, é um homem mesmo, que tem uma cabeça de peixe. O peixe é realista e o corpo também é realista. Só que juntar um homem com a cabeça de peixe, virou o quê? Surrealista. Aqui tem, gente, o surrealismo ali? Não, duas menininhas brincando. Olha, é como se fosse quase desenhado com as impressões digitais. O impressionismo é assim, ó. Você vê que o pincel ele faz assim, ó. Olha a pegada do pincel, assim, ó, não é? Não faz, ó, aquele movimento. É assim, ó. Ó, efeito fugazes de luz e movimento. Tem efeitos ali, ó, que fogem um pouco, ó, que remetem à estética impressionista. Toda vez que vocês veem o impressionismo ainda tem uma coisa a mais. São figuras bonitinhas, doces. Tá vendo que coisa bonitinha, as menininhas brincando ali, ó? Tem um que é a ponte, que é um negocinho da ponte. O impressionismo, ele é fofo. Então, o Van Gogh era impressionista? Não, expressionista. Aí tem expressionista diferente de impressionista. O expressionismo é o quê? O do grito. Aí tematiza o desespero, a angústia. Aí é expressionista, da expressão diante a guerra. Impressionista é fofinho. Tá? Então ele, assim, ele acabou que nem trouxe aqui o expressionismo. Eu acho que confundiria, se fosse o expressionismo que confundiria mais. Impressionista é diferente, tá? Tem essa diferençazinha assim. É boba, mas difere tudo. Mas você vê que o Van Gogh tem esses traços também batidos, mais de temáticas mais pesadas, suicídio, né? Mas ele tem também coisas impressionantes, ele é múltiplo. Por exemplo, Girassóis de Van Gogh é mais impressionista do que expressionista. Tá vendo? Então vai depender. Se você tá vendo uma temática fofinha, bonitinha, florzinha, impressionista. Tá? Bom, e aí? Dá pra fazer uma última. Qual que vocês querem? 20...
19, 18. 18? Só porque tem imagens e figuras, né? E ela é bonita. Texto 1, texto 2. O que a gente está vendo aí? O texto 1, extremamente antigo. Ó. A leitura comparativa das duas esculturas, separadas por mais de 2.500 anos, indica a... Então, ó, indica o quê? Gente, a gente vai comparar. O texto 1 fala, ó, anônimo, a gente não sabe quem fez. Cabeça de uma figura feminina, que data aí, ó, de 1700 a 1500 antes de Cristo. Bota ano nisso aí, ó. Então já tem mais que quase 5.000 anos, né? Atrás. E no lado de cá a gente tem, ó, cabeça de mulher. É a Modigliani aí, que é essa moça que fez. E é de quando? Deixa eu ver. 1910, né? A gente estava em pleno que vanguarda europeia ali também, né? Chegando antes da semana de 22, logo em seguida do modernismo, ó. Então um pouco antes disso a gente está. Foi inspirado, ó, estão separados por 2.500 anos. E indica o quê? A valorização da arte antiga por artistas contemporâneos. Resistência. Será que essa pessoa que fez ali, ó, essa artista, sabia dessa outra? A gente não sabe, o comando não fala isso com a gente. Indica a resistência da arte escultórica aos avanços tecnológicos. Indica a simplificação. Gente, lembra-se, ó, uma leitura comparativa. A simplificação da forma em razão do tipo de material utilizado. A persistência de padrões estéticos em diferentes épocas e culturas. Ou a ausência de detalhes como traço distintivo da arte tradicional popular. Comparando essas duas, o que indica pra gente? Separado, ó. Que para vocês completaria melhor a frase dentro do sentido, ó? A leitura comparativa das duas esculturas separadas por mais de 2.500 anos indica a... Simplificação da forma. Não. A persistência de padrões. O que completa esse comando é, já que elas são comparadas, elas são separadas há mais de 2.500, indica que existe uma persistência de padrões estéticos em diferentes épocas de cultura. 2.500 anos e ainda persiste o quê? Porque elas são parecidas esteticamente, independente da época e da cultura. Uma coisa que eu posso falar com vocês, toda vez não, né? Mas grande parte das vezes que tiver, o Enem ama isso, colocar obras muito distantes para te induzir a cair na alternativa que fala de persistência. Ou seja, passa o tempo, persistiu alguma coisa, um detalhe no estilo, independente do tempo e do espaço. Então ele é um padrão, essa questão que eu trouxe para mostrar para vocês, que embora ela seja assim, né, talvez de nível médio, fácil para médio, não sei, ela tem a persistência que define o que o Enem quer, que vocês percebam isso, ok? Por que não seria? Cadê? Valorização da arte antiga, porque nada prova pra gente, nenhum texto, nada na fonte, nada no comando, prova pra gente que essa artista de agora se inspirou nessa artista do passado. Igual a valorização da arte antiga por artistas contemporâneos, está mostrando que ela sabia e se inspirou. Alguma coisa está falando aqui? Não. A forma dela, a forma que ela fez a arte dela, que é no mesmo padrão da antiga, não seria uma forma de valorizar? Mas será que, ó, valorização, mas será que ela conhecia isso? Não tá, nada indica pra gente isso, que ela tenha feito conscientemente. O que ele tá mostrando pra gente aqui, ó, é que ela fez a obra dela e alguém achou, aí a pessoa pegou e comparou. Olha, parece com a obra de 2.500 anos atrás. Ó. Agora, se o comando estivesse falando assim, ó,
a fulana, a autora, se inspirou em obras disso e fez, né, e produziu a sua própria obra. Aí eu acho que a gente poderia ir para A. Mas é uma superinterpretação. Você está superinterpretando que essa artista conhecia essa obra. E não necessariamente conhecia. De 2.500 anos atrás. Pode ser que conhecia, pode ser que não. Tá? Então, ele só está mostrando pra gente, é uma indicação. Né? Já que a gente está comparando elas, de 2.500, que persiste um padrão estético. Que independe da época e da cultura. Persistiu ao longo desse tempo todo. É um padrão meio que do Enem, sabe? Te jogar para persistência do tempo e do espaço. Então vai mais por isso e vê, ó. Não, peraí, eu sei, eu tenho consciência de que essa artista se inspirou lá? Ah, não, nada tá me indicando isso. Foge dessa alternativa. Sacou? Bom, fica aí, né? Algumas pouquinhas aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Que não sanar o gabarito comentário, pode perguntar, tá, gente? Fica à vontade. Mas as outras eu acredito que são questões mais tranquilas, ok? Falei demais. Agora tem que molhar o bico, né? Bom, espero que vocês estejam assim cada dia